Alô, boa noite. Aqui Neisa Ludê, de Bruxelas, na live Poesia na Janela, em tempos de coronavírus. Quarentena eu continuo tirando de letra. Hoje é 8 de março, é 8 de março, tô doida. Todo dia é um dia igual agora. Já estou voltando no tempo. Vou voltar mais no tempo ainda. 8 de maio, né? 7 de maio, 8 de maio, 9 de maio são as datas da vitória, né? Porque cada um quer se apropriar da vitória da União Soviética sobre o nazismo. E vem bem a calhar. Hoje vamos começar uma série de lives aqui sobre o nazismo, sobretudo como é que nós, no Brasil, né, o nazismo, o neonazismo caboclo, colocamos um abestado desse no poder, que está tomando aí caminho muito parecido com o do caporal Hitler, né? Eles têm um passado meio parecido, algumas coisas coincidem muito, e os desejos também, né? E os planos de ser ditador, grande ditador, tem muita coisa, muita coincidência. Ou não sei se o Bozó está copiando ele, né? Como copia Trump. Bem fácil. Mas tem muita coisa que eles têm em comum. Então, então, primeiramente, parabéns à União Soviética e os aliados, né? Mas quem ganhou a guerra foi a União Soviética. Hoje eles estavam lá em Berlim, já tinham libertado todo o leste europeu, já estavam em Berlim, e Hitler meteu um tiro na cabeça. E Mussolini foi enforcado e pisoteado. É a única morte digna de um fascista, enforcamento e pisoteamento por aqueles que votaram nele. É ou não é? E olha que eu sou pacifista, viu? Para eu vir pensar nisso é que eu estou muito preocupada com o que está acontecendo no Brasil. Então, a gente vai começar com a ideologia nazista, mais ou menos, um pouquinho da. Eu não sou especialista nisso, não. Eu li muito sobre a Segunda Guerra Mundial, eu me interesso muitíssimo, eu escuto grandes especialistas que analisam documentos diplomáticos, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, como a Annie Lacroix, que estudou todas as correspondências diplomáticas entre Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra e, e os arquivos da Rússia, né? Ela e tem outros muito bons. Eu vou dar o nome depois de uns dois. Meu negócio mais é poesia, né? Eu pego um pretexto, denuncio uma coisa e trabalho a poesia em cima dessa coisa, né? É um pretexto para eu ler poesia. Às vezes minha, às vezes, e muitas vezes dos outros, mais dos outros. Então, quem era esse Adolf Hitler, né? Era um caporal, nós temos um capitão, que era tenente, né? Ele recebeu a patente para não ser expulso do exército, aí negociaram ali uma patente a mais, virou capitão. Então, Hitler era um caporal, né? Que foi para a guerra, ele foi para a guerra, em 1418. Ele era um pintor frustrado. Agora eu fico me dizendo, às vezes eu me digo assim, quando eu vejo a foto de Hitler bebê e depois o que ele virou, aí eu me digo, meu Deus, se tivessem deixado ele estudar na Escola de Belas Artes, talvez nada disso tivesse acontecido, né? Mas, enfim, a gente não pode fazer a história com si, e é bom ficar sabendo o que aconteceu para que não se repita, né? O intuito de trabalhar o passado, de ver o passado, é para que não se repita e que não cometamos os mesmos erros. Que os exemplos estão aí, os resultados estão aí, ainda tem consequências na Segunda Guerra Mundial, entendeu? Mas a gente vai por etapa, né? Eu acho que vai ter umas 3 ou 4 etapas, porque eu vou começar pelo nazismo,
mais ou menos a ideologia nazista, depois o nazismo, o partido nazista, né, depois, para chegar no neonazismo caboclo. Amanhã eu falo um pouco sobre os neonazistas na Europa, depois lá no Brasil, né, com o seu representante Bolsonaro. Aí eu sim, eu vou dar a vida completa desse vagabundo, sabe? Isso aí pode ter certeza. Então, vamos entender um pouco o percurso desse ser anódino, né? Porque era um ser anódino, ele só passou a ser importante assim depois dos anos 30, né? Mas já tinha sido visto e ajudado pelas elites, porque sem as elites ele não teria chegado ao que chegou. As elites, o clérigo, né, a Igreja Católica, um pouco a protestante, e muita gente, os americanos, né, a indústria americana, Ford e companhia, né, que ajudou todo mundo. A Europa, muita gente colaborou, todo mundo ajudou a Hitler. Pelo menos os que nos ajudaram deixaram ele chegar a fazer o que fez, né? Por omissão. Brasil está acontecendo isso. Então, esse anódino ser que chegou a ser um dos maiores ditadores do mundo, né? E levou o mundo a outra guerra mundial, porque já tinha havido a Primeira Guerra, e ele levou a Segunda Guerra Mundial, que é uma consequência da primeira, né? Vocês vão ver. Então, esse homem insignificante, ele havia tentado tomar o poder na Baviera, né? Ele tentou lá um golpe de Estado, mas foi preso, ficou 5 anos preso, mas acho que foi condenado a 5 anos, mas acho que houve lá uns arranjos que ele já tinha os protetores e ficou só 1 ano e 6 meses, eu acho. E quando foi solto, saiu e foi reconstruir o Partido Nazista, que estava ali desmantelado, né? E com ele chegou ao poder. Mas não pelas urnas, como costumam dizer, isso aí é totalmente falso. Os nazistas não tinham maioria absoluta e nunca tiveram. Mesmo após a nomeação de Hitler para a chancelaria, eles só chegaram a ter 44% de votos, né? Isso em 33. É mais ou menos como Bozó. Bozó não teve a maioria dos brasileiros, não, ele teve a maioria dos votantes, né? Que são 145 milhões, ele teve 57 milhões, isso faz o quê? Um terço do eleitorado brasileiro, né? Não é a maioria do Brasil. O que elegeu o Bolsonaro, na realidade, foram os que não votaram, os que votaram branco e os que não for, como é que chama, que votaram nulo. São esses aí que realmente elegeram Bolsonaro, porque eles chegaram a ser quase 80 milhões. Não, 80 milhões não, 40 milhões, 39 milhões, né? Porque teve os 47 milhões de Haddad. E também a viagemzinha de seu Ciro, né? Que fica aí feito viúva de Lula, né? Fica dizendo que é culpa do PT que Ciro não foi eleito. Peraí, Ciro nunca teve mais de 10%, teve mais agora 13%, por causa ele estimulou o ódio contra o PT, né? Babava ovo de Lula antes, depois passou a agredir, é uma desgraça. Então, estamos. O historiador Johann Chaputot, que é realmente um dos maiores especialistas do nazismo, ele que consulta os arquivos, ele sustenta que Hitler nunca foi eleito democraticamente por sufrágio universal, né? Que pressionado por von Papen, esse protetor de Hitler, na verdade ele foi nomeado por Hindenburgo, o mesmo homem, o chanceler, que havia prometido nunca ajudar Hitler a ser chanceler, né? Mas ele sofreu muita pressão, era fraco, as instituições estavam enfraquecidas na Alemanha, né? Então ele fez isso. A partir daí, bom, Adolf Hitler em poucos meses se transformou no maior ditador da história, né? E rapidamente ele mandou prender, matar. Os campos de concentração são desde 33, hein, que já enfiavam aí os opositores, os comunistas, sobretudo, né, que ele odiava os comunistas. A senha dele era antissemita e anticomunista. Então, como é que ele chegou a isso? Culto da personalidade, que é o que está acontecendo no Brasil com Bozó, né?
O apelido de Bozó, na realidade, era Palmito, porque ele tem aquelas pernas de palmito bem fininhas, de sabiá, aí chamavam ele de Palmito. Aí abreviaram, acabou mito, né? O pessoal hoje pensa que é porque achavam que ele era um mito. Não, ele era conhecido como bunda suja no exército. Não me estranharia que tenha sido marmita de Bozó, porque ele é enrustido, ele é enrustido. E esse amor todo aí por esse ditador não é normal, não. Então, ele fez esse culto da personalidade, e uma pessoa má como Hitler, né, ser visto como um deus quase, né, beirou a divinização, né? Mas ele tinha muita habilidade com a fala, né, o que Bozó não tem. Ele conquista os sem vergonha, os otários, os bandidos, mas Hitler tinha uma capacidade de seduzir as pessoas, de manipular, ele encantava, né? Era encantador assim de burros, né? Teve gente que chegava, ele fascinava, né? As mulheres chegavam à histeria e os homens, né? Ditador tem um negócio com o homem, né? Eles são sempre cercados de macho, assim, é uma coisa bizarra. Mas com Hitler, muitas mulheres, as mulheres ficavam enlouquecidas com esse homem, que nem era bonito, que nem era ariano, né? Eu conto a história dos arianos quando eu vou falar do nazista caboclo, né? Porque é uma farsa assim que você nem imagina a história dos arianos. Hitler não tinha nada de ariano, ele tinha cabelo preto, entendeu? Então ele fascinava homens, mulheres, crianças, né? Tinha aquela juventude nazista ali que, nossa, que dava agonia. Só teve uma menininha, né, que recusou de dar a mão para ele. Mas ele andava com a menininha também, a tiracolo, não sei quem é essa menininha. Mas também foi ajudado por uma propaganda massiva, né? O Goebbels fez uma propaganda massiva, né? Que fazia esquecer aquela voz aguda dele, horrorosa, né? Que era pior do que a voz de Sérgio Moro. Nossa Senhora, imagina Hitler e Sérgio Moro junto conversando num palanque, deve ser um horror, assim, para dar um tiro na testa. Bem, mas enfim, inventaram esse culto do supermito ungido por Deus, né? Porque ele também usava essa coisa de Deus, né? Mas o elemento central da ideologia nazista e também fascista, né? Porque sempre se esquecem, né, de falar de Mussolini, mas porque ele não fez tanto estrago como Hitler, mas é uma ideologia também criminosa. Então, os fascistas têm também essa mania, né, de idealizar falsos messias, salvadores da humanidade, né, salvadores da pátria, que se enrola na bandeira, né? E já no Brasil, ele se enrola na bandeira vai entregar nosso país aos outros, né, nossas riquezas. Bom, mas o que aconteceu com eles é que, como a maioria dos ditadores, tiveram um destino trágico, né? E a história está se repetindo no Brasil. Só espero que só seja trágico para o lado do Bozói, não para o povo, que já está sendo trágico para o povo brasileiro, né? Com essa pandemia aí, morrendo tanta gente, povo desemprego. Está numa situação assim, não tem nada a ver com a Alemanha, mas tem muita coisa parecida, né? Então, o que foi o nazismo? Foi um movimento que surgiu em 1919 na Alemanha, né, que estava arruinadíssima após a Primeira Guerra Mundial, tendo que pagar todos os países que ela agrediu, né, indenizar, muito desemprego, inflação. Aquela derrota já foi humilhante, ainda teve aquela assinatura dos acordos que eram mais humilhantes ainda do Tratado de Versailles, né? Uma crise econômica que atingiu o país, a moeda alemã não valia nada, eles iam com a carrocinha e voltavam com meio quilo de pão quando achava pão. Né? E isso levou, então, o discurso populista da extrema-direita a um patamar, assim, a alcançar proporções inimagináveis em qualquer país, né? Foi inimaginável como aquilo, em tão poucos anos, pegou aquele fogo todo ali. E pegou fogo no fim, né? Então, ele pensava que ele idealizou a Alemanha nazista para 1000 anos e durou quanto tempo? 12 anos. Foi destruída. Então, tem o historiador Evans, Richard Evans, afirma que nessa atmosfera de trauma nacional, que o extremismo político
conflitos violentos e sublevação revolucionária que o nazismo nasceu, nessa conflagração aí desses elementos todos. A humilhação nacional, o colapso do Império de Bismarck, o triunfo da social-democracia, a ameaça do comunismo. Essa era a doença de Hitler, né? Ele via comunista na sopa. Tudo parecia, né, justificar para alguns o uso da violência, porque eles começaram desde 1936 já a fazer terrorismo, né? Teve o incêndio do Hashtag, que eles acusaram os comunistas, e muitos assassinatos, ataques a, aos negócios judeus, humilhações ao povo judeu e tal. E essa ideologia, eles eram antissemitas, eugenistas, né, e ultranacionalistas, coisa que Bozó não é, ele é falso nacionalista. E vinham defendendo, desde a virada do século, eles já defendiam, né, essa para a nação se recuperar através dessas ideologias aí, que são ideologias que não nasceram na Alemanha, na realidade, vêm de outros países. Né? O racismo, o apartheid, o colonialismo, tudo isso contribuiu para inspirar esse ser do mal. E isso, e o Partido Nazista se deu o nome Nacional Socialista de Trabalhadores Alemães, para quê? Foi a astúcia de Hitler, para ir conquistar o proletariado, entendeu? A classe operária. E conseguiu, ele tinha no partido dele pelo menos 30% de gente pobre, fodida, né, do operariado. Depois começou a conquistar a classe média e gente da elite, né? E a elite veio com grana, né? E botou ele lá. Essa coisa, como eu falei, não caiu do céu, não é sui generis. Ela tem mãe, pai, avô, priminhos, né? Nos Estados Unidos, né? Eles foram a expressão que chegou ao paroxismo da teoria racial que circulou na Europa durante 4 séculos, né? Raça superior, civilização e barbárie, né? Que eles chamavam a gente de bárbaros, canibais, e eles eram civilizados, quer dizer, fizeram de tudo através da religião, da filosofia, de tudo que é da biologia, da história, eles usaram todo tipo de argumento para provar que eles eram superiores e que o resto do mundo era inferior. Para quê? Para escravizar, para fazer tráfico negreiro, para colonizar, né? Para levar os trabalhos forçados depois das abolições, né? E também o que inspirou muito eles foi teóricos como a questão do darwinismo social, né? E aqueles a eugenia vem do antropólogo francês Vacher, né, de Lapouge. Mas teve também o escritor alemão Ruston Stuart Chamberlain, né, com a sua ideologia nazista, foi alimentada dessas correntes, né, conservadoras e racistas. Mas teve outros também, Alfred Rosenberg, Dietrich Eckart, que influenciaram Adolf Hitler na década de 20. Então, não devemos pensar que o Mein Kampf foi a partida ideológica do que inspirou o Terceiro Reich, foi o receptáculo, né? Foi o pinico, digamos, que absorveu toda essa merda que circulava aí pela Europa, Estados Unidos, África do Sul, né? Apartheid, segregação racial, o racismo. Tudo isso ele trouxe lá para o pinico dele, né? E encheu a cabeça dos alemães com essas porcarias e deu no que deu, né? Primeiramente era isso, o ódio aos judeus, que terminou no Holocausto, né? Tentativa de destruição de um povo inteiro, que seria a definição do genocídio é esta, né? Mas teve a influência lá dos Estados Unidos, foi muito importante, né? A prova os escritos de Henry Ford, né?
E nos Estados Unidos também tinha os seus defensores lá da eugenia e do racismo que inspiraram Adolf Hitler. Ele lia, sabe o que ele mais lia? Era gibi. Chegou a mandar editar milhões de gibis para distribuidores americanos, que era o quê? Os cowboys matando o índio. Era tudo que ele lia. Tem o nome lá do autor, eu esqueci o nome do autor. Deixa para lá, é também coisa que não se pode recomendar, né? E ele odiava tudo que tinha a ver com o iluminismo, né? Bom, não digo que o iluminismo era o suprassumo da liberdade, não, porque a França, a Revolução Francesa foi financiada pela escravidão nas Antilhas, né? Nas ilhas que eram colônias francesas e também tráfico negreiro, escravidão foi financiada por isso. Então, e o iluminismo ele andava junto direitos humanos com o Código Negro, né? O Código Negro, que eram 62 leis da época de Luís XIV, que determinava a vida dos escravos na plantação, entendeu? Os brancos eram donos do. E dizem que era para amenizar os sofrimentos dos negros, tanto que eles eram torturados a céu aberto. Então, para eles, a Revolução Francesa era um horror, né, que desafia o princípio da igualdade jurídica entre os homens, pelo menos em teoria, não, e teve, né, uma certa. E que o iluminismo tinha influenciado a República de Weimar, né, que era, digamos, a Constituição de Weimar estava inspirada pelo iluminismo, né, em 1919, a República de Weimar. O racismo nazista é baseado numa premissa tríplica. Todo homem pertence a uma raça. Raças são desiguais e hierárquicas entre si. Uma luta racial é a ideologia nazista, né? Que claro, se você considera que você é superior, tem que ter alguém inferior para poder você demonstrar que é superior. Senão não tem como, né? Eu não posso ser superior sozinho a mim mesmo. Então tem que dizer que tem em frente algo inferior para poder você demonstrar isso. Então, os elementos principais do nazismo, a gente recapitula um pouco. Culto ao líder. Né? Adolf Hitler era venerado como o único possível para salvar a Alemanha da crise econômica. Antibolchevismo. Né? Era um partido que era antimarxista, assim, doente. E o termo antibolchevismo faz referência direta à versão do nazismo ao comunismo soviético, porque o sonho de Hitler era tomar a União Soviética, porque o programa dele era colonial. Ele foi recusado as colônias na África, ele queria, então vou pegar a Europa. E o sonho da Primeira Guerra e da Segunda sempre foi ali a Ucrânia, pegar a Ucrânia, pegar essa Ucrânia, pega tudo, né? Que é a porta do espaço maior da Europa, onde tem as maiores riquezas, né? Então, o sonho de todo mundo é pegar a União Soviética, é a Rússia agora, né? Que era a União Soviética, eles passaram 90 anos tentando derrubar a União Soviética porque querem a União Soviética. Então, o antissemitismo, né? Eles afirmavam que os judeus eram a causa de todos os males e todas as desgraças que haviam atingido a Alemanha, lógico, né? Sempre tem que ter um bode expiatório. A minha supremacia racial, que eles acreditavam que os germânicos, nomeados como arianos, essa é uma piada, que eram uma raça biologicamente superior, né? E que, portanto, tinha mais direitos, porque a questão do racismo, de todas essas coisas, é uma questão de privilégio, é uma questão de querer manter privilégio. Eu sou superior, eu tenho direito a tudo, você não tem direito a nada porque você é inferior, você vai ser meu escravo. Não tem outra
maneira de explicar, não, é isso mesmo. E por incrível que pareça, antiliberalismo. O nazismo não suportava o liberalismo, porque eles menosprezavam, usavam, lógico, né? Porque sem eles viviam no sistema capitalista, então tinha que usar os bancos, tinha que. Mas eles não suportavam porque o liberalismo na Europa, sobretudo, já tinha chegado a um certo. Havia havido muitas lutas, né, sindicais, anarquistas, comunistas, que tinham lutado por direitos, né, para que o capitalismo fosse mais humanizado, né, socialistas e tal. Então, garantia liberdades individuais, direito de férias, 8 horas de trabalho, né, e havia um certo funcionamento da democracia, né, por mal que mal. É, é, é uma democracia que funciona, digamos, 70%. Agora, o capitalismo, o liberalismo para Hitler, para os nazistas, era enxergado como uma área dominada pelos judeus, né? Porque tem o fantasma de que o judeu é dono dos bancos, é tudo rico, né? É tudo milionário e que e que o judeu quer dominar o mundo e que o judeu é, sei lá, o inferno, é o demônio, né? Então, até hoje, há 2000 anos demonizam os judeus. Claro que tem judeu rico, mas tem judeu pobre também. E muitos, a maioria é pobre. Né? A maioria dos judeus são pessoas comuns, né? Que vivem com a judeu não é uma raça, judeu é uma religião. O judaísmo é uma religião. Tem judeu negro, tem judeu sefardi, né? Que vem lá dos países árabes, tem judeus como é que se chama, do leste europeu, entendeu? Tem judeu de todo tipo, porque é uma conversão. Se eu quiser me converter judia, eu viro judia. Mudo de nome, estudo as leis lá e viro judia, porque é uma religião, entendeu? Então a gente deixa então o resto para amanhã, né? E vamos entrar na poesia para não cansar com o nazismo. Mas os poetas, eles, com a palavra, sabem explicar o que é que aconteceu mais, porque eles têm o conhecimento simbólico, eles utilizam, às vezes, o simbólico, né, para poder. E entra mais facilmente. A gente, mesmo se não entende, sente que tem alguma coisa errada ali, né? Porque os poetas sabem usar a palavra sem manipular, né? Porque a propaganda é uma coisa, a poesia é outra. A propaganda ela manipula, mas a poesia ela abre caminhos, ela abre possibilidades de reflexão, né, de pensar. Às vezes você não pensa no momento mesmo, às vezes você nem entende, porque às vezes os poetas às vezes têm uma linguagem assim um pouco esotérica, mas mais tarde você vai sentir algo assim, que engraçado aquilo ali me fez pensar nisso aqui e tal. E eles explicam, né, o resultado de ter deixado Hitler tomar o poder. Ludwig Pfeffer é um poeta israelita de origem alemã, ele é alemão, mas ele foi depois, não sei se foram os pais dele que foram para Israel depois da guerra, e ele foi para Israel, mudou de nome, né, e se chama Yehuda Amishai, que significa meu povo vive, né, quer dizer, ele é portador de uma história, né, de uma memória, ele se deu esse nome e quer ser portador dessa história. Ele é uma pessoa. Ao mesmo tempo, esse nome pode ser socialista, sionista, otimista, segundo o próprio autor, né? Então, eu não fui um dos 6 milhões que morreram na Shoah. Eu não estive nem mesmo entre os resgatados. Nem fui um dos 600 mil que saíram do Egito, mas cheguei do mar à Terra Prometida. Eu não estive entre todos aqueles, mas o fogo e a fumaça ficaram em mim. E as colunas de fogo e fumaça mostram o caminho, noite e dia. Restou em mim a busca insana por uma saída de emergência e por lugares macios, pela nudez da terra, para me abrigar dentro da fragilidade. Para dentro da esperança restou em mim
o desejo da busca de água fresca, falando em voz baixa para a rocha e batendo loucamente. Viva a União Soviética, viva o Exército Vermelho, viva a Orquestra Vermelha de Bruxelas, que na Bélgica tinha a Orquestra Vermelha, que foi a maior rede de resistência e luta contra o nazismo durante toda a Segunda Guerra Mundial. Essa Orquestra Vermelha partiu daqui e se espalhou em toda a Europa para derrubar Hitler, né? Fantástico. Tem um filme sobre isso, mas infelizmente não está na web. Eu até assisti uma boa parte da filmagem desse filme, que foi ali na minha rua, onde eu morei antes, numa rua aqui perto, o Ifedé, e eu conhecia o cineasta que fez o filme, então eu vim várias vezes ver como é que eles... Faz muito tempo já. Então, poema A Morte do Meu Pai explicam parte deste sucesso. Meu pai, de repente, de todos os lados, se foi para suas lonjuras estranhas. Foi embora pedir ao seu Deus, Senhor, vinde em nosso socorro. Deus já vinha e, como se esforçando, pendurou o casaco no chifre da lua. Mas o nosso pai, que saiu para trazê-lo, Deus prenderá com ele para sempre. Aqui é um poeta canadense, que se chama Cohen, que é judeu também. E eu extraí ele, achei ele numa dissertação de mestrado aí de Paulo Koproski, Fernando de Paulo Koproski, um brasileiro com esse nome, deve ser russo, mas é brasileiro. E ele fez uma dissertação sobre esse poeta canadense. Para você eu serei um judeu do gueto e dançarei, porei meias brancas e meus membros deformados, e envenenarei poços por toda a cidade. Por você eu serei um judeu apóstata e contarei ao padre espanhol sobre o voto de sangue no Talmud e onde os ossos do menino estão ocultos. Para você eu serei um banqueiro judeu e arruinarei um velho e orgulhoso rei caçador e acabarei com sua dinastia. Por você eu serei um judeu da Broadway e chorarei em teatros por minha mãe e farei pechinchas por debaixo do pano. Por você eu serei um médico judeu e procurarei em todas as latas de lixo por prepúcios para costurar de volta. Para você eu serei um judeu de Dachau e cairei na lama com membros deformados e uma dor entumecida que ninguém poderá entender. Ontem eu vi o filme, eu vi a história de Chaplin ontem. Linda a história de Chaplin. Triste, muito triste, mas muito, muito forte. Chaplin era judeu também. E foi perseguido, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Ele teve que se exilar dos Estados Unidos, 20 anos fora. Os Estados Unidos, por causa do filme O Grande Ditador, que ele fez em 1939, e que ele foi acusado, já era perseguido por ser comunista, né? Acusavam ele de ser comunista, e ele fez o filme O Grande Ditador, e ele foi um problema seríssimo nos Estados Unidos em 1939, porque diziam que ele estava atacando um país amigo, a Alemanha nazista. A Redoma de Vidro é do mesmo poeta. Cohen. A cena de tortura aconteceu sob uma redoma de vidro, como as que devem proteger um relógio valioso. Quase ouvi um sino tocar quando puseram a tenaz e o corpo estremeceu e apagou num desmaio. Todos eram minúsculos e tinham as bochechas rosadas, e se eu pudesse ouvir um grito de dor ou de triunfo, seria minúsculo como a boca que o emitiu, ou como uma nota só de uma caixinha de música. A redoma do drama estava ajustado como uma gigantesca pérola barroca sobre um anel de noivado. O broche, o medalhão. Sei que você se sente nua, queridinha. Sei que você odeia morar no campo e mal pode esperar pelas revistas brilhantes que chegam toda semana, todo mês. Examine a casa da sua avó novamente. Há uma herança em algum lugar. Esse também é dele. Ópio e Hitler. Sabiam que Hitler era um grande
toxicômano. Ele tomava todo tipo de droga, era um depressivo e tomava todo tipo de droga e cheirava suas drogas lá. Isso foi revelado pelo médico dele há poucos anos. Era um. Nós temos um bozó traficante, né? O aviãozinho dele cheio de coca, que ninguém até hoje esclareceu essa história. Então, ópio e Hitler. Muitas crenças o fizeram fugir, ópio e Hitler, e fizeram dormir uma negra com um apetite tanto. Ajudou a pensar que não era branco. Ópio e Hitler revelaram um mundo feito de vidro para um assunto ainda inofensivo, não há cura. O Estado se levantou de um beijo com úlcera. No céu, um sonho já esteve cravado. Um sol de verão, quando estava elevado. Ele queria nos olhos uma venda feita de pele. Queria que a tarde começasse em breve. Uma lei quebrada, mas nada iria durar. Se o mundo era de cera, o dele a se moldar. Não, por uma dose de história, ele ficava todo atrapalhado. O sol se soltou e a sua mulher ao seu lado, imersos, seus corpos faziam uma escuridão tal. O líder enunciou um discurso racial. A balada dos mortos nos campos de concentração. Essa é de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes fez alguns poemas antifascistas, né, nos anos 40. Cadáveres de Nordhausen, Erla, Belsen e Buchenwald, ocos, flácidos, cadáveres, como espantalhos largados na sementeira espectral dos ermos campos estéreis de Buchenwald a Dachau. Cadáveres necrosados, amontoados no chão, esquálidos, enlaçados, em beijos estupefactos, como ascetas siderados em presença da visão, cadáveres putrefatos, os magros braços em cruz, em vossas faces hediondas há sorrisos de jocondas, e em vossos corpos a luz, que da treva cria a aurora. Cadáveres fluorescentes desenraizados do pó, que a emoção não dá-me a ver-vos. Em vosso êxtase sem nervos, em vossa prece tão só grandes, góticos cadáveres, há doces mortos atônitos, quebrados a torniquete. Vossas louras manicures arrancavam-vos as unhas no requinte de tortura da última toilette. A vós vos tiraram a casa, a vós vos tiraram o nome, foste marcados à brasa, depois vos mataram de fome, vossas peles afrouxadas. Sobre os esqueletos dão-me a impressão que seres tambores, os instrumentos do monstro, desfibrados à pancada. Ó morto de percussão, cadáver de Nordhausen, Erla, Belsen, Buchenwald. Vós sois o humus da terra, de onde a árvore do castigo dará madeira ao patíbulo, e de onde os frutos da paz tombarão no chão da guerra. E Jorge Amado também fez um poema. Ele era mais romancista, né? Mas ele escreveu também poema. Disseram que em outras terras, judias e não judias, moças que nem nome têm, em armas se levantaram, que guerrilheiras se chamam, que matam nazis nas noites, que vingam os noivos e a honra, que dera fosse verdade, porque se fosse verdade, mulheres matando nazis, nestes campos desgraçados, uma alegria eu teria, uma esperança também. Dizem que outras terras lutam mulheres em armas. Cantar de mãe alemã. Meu filho, esse par de bota e essa camisa marrom eu te dei. Peraí. Não, eu esqueci de botar o título nesse aqui. Então, termina o de Jorge Amado. Nesse campo desgraçado, uma alegria eu teria, uma esperança também. Dizem que em outras terras lutam mulheres em armas. Esse cantar de mãe alemã, acho que é de Bertolt Brecht, é claro. O maior poeta antinazista da história é Bertolt Brecht. Ele tem centenas, eu acho, se não dezenas de poemas engajados, políticos.
Cantar de manhã alemão. Ah, não, o título é esse. Cantar de manhã alemão. Meu filho, esse par de botas e essa camisa marrom eu te dei, mas teria antes me matado se soubesses o que hoje sei. Meu filho, ao te ver erguer a mão para Hitler em saudação, não sabia que o teu destino seria a própria danação. Meu filho, ao te ouvir falar de uma grande raça de heróis, não sabia, não via nem pressentia que eras mais um algoz. Meu filho, ao te ver marchar atrás de Hitler em coorte, não sabia que com ele partia, nada acharia senão a morte. Meu filho, tu dizias, a Alemanha em breve será motivo de assombro. Eu não sabia que ela se tornaria um monte de cinzas e escombros. Vi a camisa marrom te vestir. Não me opor foi minha falha, pois não sabia o que hoje sei, qual ela, que ela era a tua mortalha. Vamos ficar por aqui, avisando as mães brasileiras que tem aí uns filhos que os pariu, que estão juntando aí um monte de milicianos nazistas que vão vir para Brasília, segundo eles, para matar todo esse povo aí do STF, os ministros do STF, porque estão embebidos no ódio que Bozó insuflou nos brasileiros. Então, vejam que essa camisa amarela que eles estão vestindo pode servir de mortalha, certo? Então, não deixem seus filhos caírem nessa armadilha de nazistas. Eles só querem uma coisa, a morte. Nazistas só tem uma coisa, o sonho de morte. Eles não pensam em outra coisa. Certo? Cuide-se e cuide dos outros. Pense na sua família, pense nos seus filhos, pense nos seus vizinhos, pense que não deixe o Brasil morrer, pense no Brasil, não se enrole na bandeira, se enrole no amor e pense no Brasil. Beijo, boa noite, até amanhã.